Olá pessoal, tudo bem? Hoje veremos o assunto da geometria sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Então, para primeiro falarmos sobre o Teorema de Tales, vamos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, imaginem duas retas paralelas RS, tá? Como está aqui na figura, tá? Observem. E essas duas retas paralelas, ela vai ser cortada por uma reta transversal, T, tá? Observem que as letras das retas, elas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto, tá? Quando essa reta transversal ela corta essas duas retas paralelas, elas formam ângulos, tá? Então, ó, observem aí, temos aí os ângulos formados por essas duas retas, tá? Então, observem aí, ó, nós temos aqui o ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Da mesma forma, ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. O que é que eu quero que vocês observem? Observe que esses ângulos que têm as mesmas cores, ele tem a mesma medida. Então, são chamados de ângulos congruentes, tá? Então, eu posso dizer que esse ângulo A, ele tem a mesma medida que o ângulo C, tá? Posso dizer que o ângulo E tem a mesma medida que o ângulo G. Posso dizer que o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo D. Posso dizer também que o ângulo F tem a mesma medida que o ângulo H, tá? Porque eles são congruentes, tá? Então, os ângulos que têm as mesmas cores, eles são congruentes, têm a mesma medida, tá? Observem também que se eu pegar esse ângulo A e somar com o ângulo B, tá? Eu tenho a soma de um ângulo suplementar, que nos dá 180 graus. Somei esse com esse, dá uma reta. Se eu somar o ângulo B com o ângulo C, tá? Também tem uma reta de 180 graus. Se eu somar o ângulo C com o ângulo D, também tem uma reta de 180 graus. Se eu somar o ângulo A com o ângulo D, também tem uma reta de 180 graus, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, da mesma forma, se eu fizer os que estão aqui abaixo, essas partes aqui, tá? Então, se eu pegar o ângulo E e somar com o ângulo F, eu tenho 180 graus. Se eu somar o ângulo F com o ângulo G, também tenho 180 graus. Se eu somar o ângulo G com o ângulo H, eu também tenho 180 graus. Se eu somar o ângulo E com o ângulo H,
eu também tenho 180 graus. Tá certo, pessoal? Então, observe o seguinte, ó. A gente tem que os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida, que foi o que eu mostrei aí para vocês, tá? Dois ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180 graus, foi esse que nós vimos agora. Então, de acordo com esses ângulos aí, tá? Nós temos uma seguinte classificação. Então, observe aí, de acordo com a posição que os pares de ângulos ocupam em relação às retas paralelas e à reta transversal, podemos ter a seguinte classificação. Então, temos aí ângulos correspondentes, ângulos alternos e temos aí os ângulos colaterais, tá? Então, nós vamos ver cada um desses ângulos. Então, observem aí. Primeiro ângulo que nós vamos ver são os ângulos correspondentes. Então, observem o seguinte. Temos aí a reta, tá? As duas retas paralelas e a transversal T. E eu quero saber quais são os ângulos correspondentes. Então, os ângulos correspondentes são os ângulos que estão do mesmo lado, tá certo? Do corte da transversal, que formam os ângulos com as retas paralelas, tá? E que têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, observem que esse ângulo A aqui, ele é correspondente a esse ângulo E. Tem a mesma medida, ó. Só fiz trazer ele para cá. Então, são ângulos correspondentes, tá? A mesma coisa que esse B, ó. E o ângulo B. Então, qual é o ângulo correspondente dele? O ângulo F. Tá? Tem a mesma medida. Só fiz transpor ele para cá, ó. Observe. A mesma coisa, o ângulo C. Observe que, trazendo ele para cá, ó, ele seria quem? O ângulo G. E a mesma coisa, o ângulo D, que trazendo ele para cá, seria a sua representação, seria o ângulo H. Tá? Então, esses são os ângulos correspondentes, ok? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa partezinha aí. Então, vamos ver aqui, ó, que os ângulos abaixo são congruentes, pois têm a mesma medida e ocupam a mesma posição nas retas. Logo, são correspondentes. Então, aí está aí a classificação. O A e o E, o B e o F, tá? O C e o G e o D e o H, ok? Então agora nós vamos ver os ângulos alternos. Os ângulos alternos, eles podem ser classificados como os alternos internos e alternos externos. Então, para a gente saber quais são os ângulos alternos, tá certo? Então basta a gente olhar aí para a reta e aí a gente vai dividir aí. Por quê? Existem alternos internos e alternos externos, tá? Então, se eu for separar em alternos internos e alternos externos, nós vamos ficar dessa seguinte maneira. Então, observe. Essa primeira parte aqui, que são os alternos internos, essa parte aqui é a parte interna. E esse alternos externos, essa aqui é a parte externa. Tá? Então temos aí. Então, e por que são alternos? Porque eu estou falando de ângulos que têm a mesma medida. Tem a mesma medida, tá certo? Então, se ele tem a mesma medida, tem o mesmo ângulo, ele é congruente. Então, quais são os ângulos congruentes? Esse C, tá certo? Esse ângulo C, ele é congruente ao ângulo E. Tem a mesma medida, tá? Como nós vimos lá no anterior,
ângulos correspondentes, então se esse é correspondente ao ângulo aqui de cima, ó, então esse daqui é igual a esse oposto. Então por isso que esse ângulo é, ó, tá vendo? Esse ângulo tem a mesma medida que o ângulo C. Então eles são alternados, tá certo? Internamente. Então por isso são ângulos alternos internos. A mesma coisa para aqui, ó, para esse ângulo D que eu tenho aqui, com esse ângulo F que eu tenho aqui, tá? São alternados e têm a mesma medida internamente. Então são alternos internos. Então nesse mesmo pensamento, vamos para aqui. Então temos aqui, ó, o ângulo A, que ele está na parte externa, eu trazendo esse ângulo para cá correspondentemente, então esse ângulo aqui é igual ao ângulo G. Ou seja, o ângulo A é igual ao ângulo G. Tá? Então, eles são alternos externos. Tá? O mesmo pensamento, o ângulo B, que é externo e alternadamente ao ângulo H. Tá? Então, temos aí, ó, os pares de ângulos que estão em lados opostos na parte interna da reta transversal são congruentes, têm mesma medida. Então, são os ângulos, tá certo? C e E, como eu mostrei ali para vocês, e o ângulo, tá? D e F. Tá? Já no ângulo alternos externos, os pares de ângulos que estão em lados opostos na parte externa da reta transversal são congruentes, têm mesma medida. Então, quais são os ângulos? O ângulo A e o ângulo G, tá? E o ângulo B e H, certo? Então já vimos os ângulos correspondentes e vimos os ângulos alternos, que podem ser alternos internos e alternos externos. E agora, nós vamos para os ângulos colaterais, tá? Nós vamos ver o seguinte, nós temos aí a representação aí das retas paralelas e a transversal. Então nós vamos também dividir aí em ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos. Então vamos ver aí. Então observem o seguinte, os ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da reta transversal, tá certo? E a soma desses ângulos, tá, dá um ângulo suplementar, que é um ângulo de 180 graus. Então, podemos dizer então que esse ângulo colateral interno, com relação ao ângulo C, tá? Temos aqui o ângulo C, ele é colateral ao seu ângulo F, tá? Então, se eu transpor o ângulo F aqui para cima como um ângulo correspondente, tá? Então, a soma desses ângulos, ó, vai nos dar um ângulo suplementar, que é a soma do ângulo suplementar é igual a 180 graus. Então, eu sei que se eu somar o ângulo C com o ângulo F, tá? Vai me dar um ângulo de 180 graus. A mesma coisa se eu pegar esse ângulo D, tá? E somar com esse ângulo E, porque ele está do mesmo lado do corte da transversal. Então, esses dois ângulos aqui são chamados de ângulos colaterais, tá? Internos, porque estão dentro na parte interna. Então, essa aqui é a parte interna desse ângulo. Então, eu posso dizer que o ângulo D somado com o ângulo E vai ser igual a 180 graus. Já nos ângulos colaterais externos, então observem, vou colocar aqui, ó, essa aqui é a parte externa, essa aqui é a parte externa. Então vamos observar que esse ângulo aqui A, tá certo? Ele é colateral externo a esse ângulo H, porque por correspondência esse ângulo H vem para cá, né? Então a gente tem a soma que vai dar um ângulo suplementar.
tá? Então, ó, esses dois aqui são ângulos colaterais externos. E o ângulo B também vai ser a mesma coisa que o ângulo G, tá? Somados vai dar suplementar um ângulo de 180 graus. Então, se eu somar o ângulo A com o ângulo H, eu tenho 180 graus. Se eu somar o ângulo B com o ângulo G, eu também tenho 180 graus. Então, nós temos aí os pares de ângulos que estão do mesmo lado, parte interna da reta transversal, são suplementares, somam 180 graus. São eles os ângulos C e F e o ângulo D e E. Para os ângulos colaterais externos, temos aí os pares de ângulos que estão do mesmo lado, parte externa da reta transversal, são suplementares, somam 180 graus. Então, são eles o ângulo A e H e o ângulo B e G. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa parte dos ângulos, tá? Referente aos ângulos correspondentes, aos ângulos alternos e aos ângulos colaterais. Então, vamos ver aí um exemplo para aprendizagem, tá? Temos aí, primeira questão. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos indicados na figura. Então, observe aí, ó, eu tenho a reta paralela, que são a reta RS, a transversal é essa reta aqui, e ele quer saber os ângulos indicados na figura, ou seja, ele quer saber qual é o ângulo que corresponde a 2x e qual é o ângulo que corresponde a x menos 30. Então, observe o seguinte, esse ângulo aqui, 2x, o ângulo correspondente desse 2x, ele está aqui, ó. Então, o ângulo correspondente dele está aqui, ó, 2x. Fazendo isso, então a gente, observando aqui esses ângulos, né, a gente vai entender o seguinte, que esses ângulos aqui, eu posso estar me referindo ao seguinte, ó, observem, que esse ângulo aqui, ele é oposto a esse, então esse ângulo poderia estar aqui, ó. Então eu teria aqui, ó, x menos 30 graus, tá? Então, ó, esse x menos 30 é esse aqui é 2x, ó. Observa que pela regra que nós aprendemos, tá? Esse ângulo aqui seria o ângulo que está do mesmo lado, eles seriam colaterais externos, né? Colaterais externos, porque estão do mesmo lado, então se eu somar esse ângulo com esse aqui, ele tem que dar um ângulo suplementar, não é isso? Ou seja, tem que ser um ângulo de 180 graus. Então, eu poderia pegar aqui, ó, dizer que x menos 30 mais 2x, isso aqui seria igual a 180 graus. Então, da mesma forma aqui, ó, eu tenho aqui, ó, x menos 30, quando eu passei esse 2x para cá, esse aqui também eu poderia somar 180 graus, que vai dar um ângulo de 180. Tá? Então, resolvendo isso aqui, eu tenho x mais 2x, que vai dar 3x, e aqui eu tenho 180 menos 30, que passa para cá, mais 30. Logo, 3x vai ser igual a 180 mais 30, vai dar 210. Logo, x vai ser igual a 210 dividido por 3. X vai ser igual a 70 graus. Então aqui está o valor de x. Mas ele não está pedindo o valor de x, ele está pedindo o valor do ângulo. Então esse ângulo aqui é 2 vezes x, que é igual a 70. O x não é 70? O x não é 70? Então vai ser 2 vezes 70. Tá? Então eu sei que o ângulo 2x vai ser igual a 2 vezes o valor de x, que é 70, que vai me dar 140. Então um ângulo é 140. E o outro ângulo é esse aqui, ó, x menos 30, ou seja, x menos 30 é a mesma coisa que 70 menos 30, que vai ser a mesma coisa que 40 graus, tá? Então esse ângulo
esse ângulo aqui, ele mede 40 graus e esse aqui mede 140 graus. Espero que vocês tenham entendido. E agora vamos ver o segundo. O segundo diz o seguinte: dada a figura abaixo, encontre o valor de x sabendo que as retas RS são paralelas. Então aqui ele já quer saber o valor de x, ele não quer saber o valor do ângulo. Então, ó, observem, essa reta aqui é paralela a essa reta. Então essa aqui é a reta transversal. Eles estão fora alternadamente, tá? Eles estão fora alternadamente. Então são alternos externos. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Então eu tenho que 2x mais 30 vai ser igual a 150. Logo, 2x vai ser igual a 150 menos 30, onde 2x vai ser igual a 120. Logo, x vai ser igual a 120 dividido por 2. X vai ser igual a 60 graus, tá? Então, descobrimos aí o valor de x aí do ângulo, ok? Se nós colocarmos aqui, ó, no valor de x 60, 2 vezes 60, 120. 120 mais 30, 150. É igual a outro ângulo, ok? Então espero que vocês tenham entendido aí o assunto. Deem um joinha aí no nosso canal. Compartilhem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem que precisam estudar para aprender, que futuramente nós vamos estar colocando aí só questão de concurso, tá? Então, a próxima aula vai ser o Teorema de Tales, já porque já sabemos tudo isso sobre os ângulos formados entre duas retas paralelas e uma transversal. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.